Olá, gente. Bom dia, tá? Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a representação dos números racionais. Número racional são números que devem ser escritos ou podem ser escritos na forma de fração. Essa é a definição básica de número racional. Então, se você tem um número natural como o 2, por exemplo, 2 é um número racional também, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Numerador 2, denominador 1, então fica 2 sobre 1. Então também é um número racional. Eu tenho aqui, algumas definições sobre esse conjunto. Como assim conjunto? Conjunto é um grupo, né? Aí neste caso nós estamos estudando os conjuntos numéricos, então é um grupo de números. Nós já estudamos um esse ano passado estudamos um, e este ano mais um diferente. Quais foram que nós estudamos esse ano? Esse ano nós estudamos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Os números inteiros compreendem os números positivos, maiores do que zero, e os negativos, menores do que zero. Os naturais, que a gente estuda no sexto ano, eles são os números a partir do zero. Todo número a partir do zero, ou seja, todo número positivo é natural. Aí os inteiros são os positivos e os negativos. Porém, eles não têm vírgula, eles não têm dízimas periódicas. Agora, nós vamos agregar mais números dentro dos conjuntos numéricos conhecidos, que são os racionais. O que acontece? Dentro dos números racionais, nós teremos, então, agora, os números, já estavam os inteiros negativos, né, os naturais, e vamos ter também as frações, os números decimais e as dízimas periódicas. Todos esses números aqui representados como exemplo são números que podem ser escritos na forma de uma fração. Aqui já é uma fração. O menos 3 é menos 3 sobre 1, uma fração. Aqui é 8 sobre 10. Aqui é 5 sobre 1. E aqui também é uma fração. A gente vai ter aí o que a gente chama de fração geratriz, que vai ser os assuntos das nossas próximas aulas também. Essa simbologia que está aqui parece difícil, mas não é. Ela, na verdade, é apenas a definição do conjunto dos números racionais. Ele é representado pela letra Q, associa com quociente, ele pode ser a razão, o quociente entre dois números, por isso que... E esse aqui significa conjunto. Esses x são os números racionais, qualquer número racional. Então, eles podem ser escritos na forma de uma fração, tá vendo aqui? O A e o B simbolizam essa fração. Qual é a única regra? O denominador não pode ser zero. Por isso que está escrito esse asterisco. Significa que não pode ser zero. Nada de zero por aqui, Não pode ser. Aí aqui do lado, eu tenho os subconjuntos do conjuntos racionais, ou seja, conjuntos menores que estão dentro do conjunto dos números racionais. É o conjunto dos números naturais, que está aqui, Então eu tenho aqui dentro dessa bolinha menor, o N aqui de natural, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 100, eu tenho 200, são os números naturais. Aqui, em volta, nós temos os inteiros, então, seriam os negativos aqui, menos 5, menos 10, menos 8, porque aqui são os positivos e aqui os negativos. E aqui de fora, as dízimas, as frações, os números decimais. Então, o conjunto dos números racionais é um conjunto numérico que agrega mais valores do que os que nós estudamos anteriormente. Quais são os elementos desse conjunto? São os elementos que podem ser escritos na forma de uma fração, ou seja, qualquer número natural, qualquer número inteiro, qualquer número decimal. E também, qualquer número infinito classificado como dízima periódica, tá bom? Essa daí, então, foi uma pequena definição sobre o conjunto dos números racionais. Muito obrigada!